Olá, meus irmãos, uma alegria estar aqui com vocês da difusão do Carisma Shalom. Quero, antes de começar o nosso tema, que vai ser sobre a Virgem Maria, né, na escuta do Conselho Geral da Comunidade, que foi realizada em 2019, e que agora, nesse ano de 2020, nós vamos continuar aprofundando. Antes mesmo de entrar no nosso tema, que vai ser Recriados com o Coração Mariano, né? Eu vos recrio com o coração mariano, foi uma profecia que Deus nos deu, que deu ao Conselho e nos deu como comunidade nessa escuta de 2019. Eu queria só dizer que eu tenho uma grande admiração por vocês, né? Eu sempre fico pensando assim na difusão do carisma, como é que pode, né? Deus fazer chegar em lugares onde a comunidade não está presente ainda, e que às vezes por uma música, ou por uma pregação, ou por uma divulgação de um evento, toca o coração das pessoas e faz com que pessoas como vocês, né, nossos irmãos, que se sentem atraídos pelo carisma, queiram levar o carisma até a cidade, as dioceses de vocês, né? Então, bendito seja Deus por vocês, sou muito grata, tenho uma grande admiração e fico sempre muito renovada na experiência com a dinâmica de Deus, a força do carisma e a força de Deus que vai tocando a vida de vocês e por causa de vocês nos faz avançar sempre, né? Muitas fundações da comunidade que nasceram através de obras de difusão. Então, muito obrigada, que Deus os abençoe e os renove cada vez mais. E que esse retiro agora de vocês sirva para renovar as forças de vocês. Porque como nós, vocês também carregam a beleza de um carisma e de um dom de Deus, mas em vasos de argila, né? Então, eu entendo assim, eu acho que eu entendo assim à distância, mas conheço bem pela vivência as dificuldades, os desafios, mas também conheço a força, o poder e a alegria desse carisma, né? Que age através de vocês na vida desse povo aí que vocês representam. Então, coragem, né? E sejam fiéis à missão que Deus confiou a vocês. E nós vivemos essa missão sob muitos aspectos, né? Nosso caminho, vocês conhecem, é um caminho pascal, né? É um caminho que sempre nos faz fazer passagens importantes da morte para a vida, da cruz para a ressurreição. A dinâmica do carisma é essa, e um dos nossos escritos diz, né, que o nosso caminho é como o de Jesus. É um caminho de cruz e é um caminho de e para a felicidade, exatamente por causa da presença da cruz, né? A cruz que para nós representa muito mais do que uma morte, né? Não é isso, né? A cruz que para nós representa a vida, né? E uma vida completamente nova, né? E uma vida que nos foi dada por graça e por dom. E dentro dessa vida dada por graça e por dom, Deus nos chamou a vivê-la nesse carisma específico, né? E vocês vão refletindo isso ao povo que Deus confiou a vocês também, junto conosco, né? Vivendo de maneiras diferentes, mas bebendo do mesmo carisma e da mesma obra de Deus. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa riqueza da escuta do Conselho Geral. Eu acho que vocês já estão inseridos na dinâmica, mas não custa relembrar, né? Todos os anos o Conselho Geral da Comunidade se reúne para escutar a Deus. Nós queremos escutar de Deus qual é a direção que a comunidade vai seguir durante aquele ano. Então, são 5 dias de escuta e a dinâmica, né? Oração e partilha, oração pessoal, oração comunitária e partilha. E dali, dos frutos dessas orações e dessas partilhas, nós então colhemos a direção de Deus, que vai nortear todo o planejamento da comunidade para aquele ano, as nossas ações, as nossas metas, né? E que norteiam a de vocês também, porque vocês fazem parte da comunidade em outra instância, né? Mas estão junto conosco fazendo a comunidade e o carisma avançarem e chegar lá onde Deus quer. Dessa escuta do Conselho nasce sempre a revista Escuta, né? E a gente vai trabalhar essa daqui, que eu acho que vocês já estão aí em mãos com ela, né? Da escuta de 2019.
Mas esse ano de 2020, por causa da pandemia, o Conselho se reuniu, sim, para escutar, mas numa dinâmica diferente. Como não pôde ser presencial, nós nos reunimos para escutar, para aprofundar essa escuta de Deus, porque nós vimos que ela ainda está bem atual, né? O tema da escuta de 2019 foi conversão à santidade. E depois da pandemia, nós fomos percebendo que muito do que Deus nos falou em 2019 nos preparou para enfrentarmos esses meses, né, de quarentena, de pandemia, né? E aí nós resolvemos aprofundar. Tendo vivido todas as experiências que Deus nos proporcionou, a providência de Deus nos proporcionou durante a pandemia, nós, enriquecidos por ela, né, por essa experiência, nós voltamos os nossos olhos para o que Deus tinha nos dito e tentamos aprofundar, fazer uma releitura dessa escuta, né? E o que nos foi pedido para partilhar aqui com vocês hoje é uma profecia que Deus nos deu na escuta, que diz assim, que é o tema, né, da nossa partilha, da nossa formação: eu vos recrio com um coração mariano. Então, existe uma obra de Deus acontecendo em nós e acontecendo na comunidade, né, que é essa obra de uma recriação. Nós pertencemos a Deus duas vezes, né? Se eu não me engano, é Santo Agostinho que diz. Nós pertencemos a Deus, primeiro porque Ele nos criou e depois porque Ele nos resgatou. Então, duas vezes nós somos de Deus, né? E nessa obra de resgate de Deus, Deus recriou. Ele nos recriou, né, em Cristo Jesus. Nós fomos, em Cristo, Ele nos levou novamente às nossas origens, né, ao plano original de Deus. E até Ele como que superabundou, né, de graça, porque nos fez em Cristo filhos dele, né? Nós somos filhos de Deus no Filho, né, que é Jesus. Essa obra de recriação, ela pode ser sentida em todo o processo que Deus, no carisma, vai nos fazendo viver, né? Todas essas passagens que eu disse, né, do velho para o novo, da morte para a vida, passagem da cruz para a ressurreição, isso é um processo de conversão, que todos somos chamados a viver, né? Perdão, gente, mas vai dar certo, viu? Somos chamados a viver e no nosso caso, nós temos características bem específicas para isso, né? Toda a forma da comunidade, o caminho da paz, os grupos de oração, os eventos querigmáticos, esses treinamentos, esses retiros, é para que nós sejamos inseridos na dinâmica de Deus para nós, que é um caminho de santidade e de conversão. E nessa escuta, Deus nos diz que nessa obra de recriação, quer dizer, todo o processo de conversão, de retorno para Deus, porque é isso que a gente entende como conversão, né? Nós saímos de Deus, depois nós nos afastamos dele por causa do pecado, e Deus foi atrás de nós em Jesus e nos trouxe novamente. Em Cristo nós temos um caminho de retorno para Deus. E isso é o que nós chamamos de conversão, é quando nós fazemos aquela experiência com Deus que nos faz mudar a direção da nossa vida, né? E para nós, a cara do carisma é esse caminho. A estrutura, né? Tudo que a comunidade oferece, como nós já dissemos. E nessa obra, na escuta, Deus aprofundou mais e disse que essa recriação nos daria um coração mariano. E colocou Maria, então, à nossa frente, como essa que vai à nossa frente e que nos mostra o caminho, porque percorreu primeiro, né? Maria recebeu tudo por antecipação, nós sabemos disso, né? Ela é a Imaculada porque ela recebeu por antecipação, por causa da missão dela, que seria mãe de Cristo, né? Mãe de Jesus, essa graça de não ser tocada pelo pecado, né? O que o batismo depois faz conosco, né? Quer dizer, o batismo ele não tira, né? Ele remove o pecado, mas ficam as consequências. Maria foi mais do que isso, né? Ela simplesmente não foi tocada pelo pecado, então ela também não foi tocada pelas consequências do pecado. Ela representa a criatura perfeita de Deus, né?
Jesus é o homem perfeito e Maria é a criatura perfeita, porque Jesus não foi criado, né? Ele é Deus, com o Pai e o Espírito. Maria, sim, foi criada, e ela foi criada na perfeição, que era o plano original de Deus para nós antes do pecado. E ela, vivendo a vida dela, ela vai nos ensinando como nós devemos viver a nossa. Como desde sempre foi vontade de Deus para nós que nós vivêssemos a vida, nossa vida humana, né? A vida de criatura que Ele nos deu. Então Maria é esse arquétipo, né? A escuta fala de Maria como esse arquétipo, um modelo a ser reproduzido por nós, pelo missionário, nesse caminho de santidade, que é o carisma, e que através dela e aprendendo com ela, então, nós seremos capazes de realizar os resgates impossíveis que Deus também na escuta disse que nos daria, né? Nos daria uma graça de realizar resgates impossíveis. Tem um livro do padre Raniero, do Frei Raniero Cantalamessa, que chama Maria, um espelho para a igreja. E na introdução, eu lembrei muito, rezando novamente com a escuta, eu lembrei desse livro, porque a introdução desse livro tem assim, um livro é esse aqui, né? Maria, um espelho para a igreja, certo? Na introdução desse livro, tem como título assim, Maria, carta escrita pela mão do Deus vivo. E aí ele vai dizendo assim, o apóstolo Paulo nos revela a existência de uma carta de um tipo diferente, né? Não aquela carta escrita com papel e tinta, né? Mas Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizendo que existe uma carta que é de um tipo diferente. Uma carta, ele cita, né, a 2 Coríntios 3, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Esta carta, conhecida e lida por todos os homens, é a própria comunidade de Corinto, quer dizer, a igreja, enquanto acolheu e vive a palavra de Deus. Nessa carta à igreja de Corinto, São Paulo vai dizendo que os cristãos ali são uma carta de Deus e que os pagãos vão conhecer a Deus lendo a vida dos cristãos, né? Vivendo o evangelho, eles anunciam a mensagem de Cristo, o amor de Deus, a misericórdia, a salvação, né? Não escrevendo, né, como os evangelistas fizeram, mas vivendo. Então, a vida do cristão e a vida da igreja, né, é essa carta onde os povos e os homens podem ler Deus. Fazendo uma comparação com essa passagem da carta aos Coríntios, o Frei Raniero Cantalamessa diz que, nesse sentido também, Maria é uma carta de Deus, né? E aí ele vai dizendo, ela é verdadeiramente uma carta escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, como era na antiguidade, né? Como a antiga lei, nem em pergaminho ou papiro, mas em tábua de carne, que é o seu coração de crente e de mãe. Um coração que aderiu aos planos de Deus pela fé e um coração que acolheu o próprio Deus como mãe, né? Então, nela nós podemos ler muita coisa de Deus, né? Uma carta que todos podem ler e entender, os que são doutos e os que são incultos. A tradição recolheu esse pensamento falando de Maria como uma tabuazinha, né? Na antiguidade a gente sabe que as mensagens eram escritas em tábuas, né? Por isso que no Antigo Testamento Deus diz, eu não vou escrever a minha lei mais em tábuas, eu vou escrever no coração de vocês, né? E a tradição gosta assim, de se referir a Maria como essa tabuazinha encerada, quer dizer, pronta para que se escreva nela, sobre a qual Deus pôde escrever tudo o que Ele quis, livremente. Maria foi um espaço livre, né? Que se ofereceu livremente, que se colocou livremente, para que Deus escrevesse na vida dela e nela tudo o que Ele quis, né?
como de um livro grande e novo, no qual só o Espírito de Deus escreveu. Em Maria nada mais tocou a não ser Deus. Nada mais escreveu na vida dela, a não ser Deus, o Espírito de Deus, né? Então, ela é, de fato, esse volume no qual o Pai escreveu o seu verbo. Tão bonito, né? É uma frase que tem na liturgia bizantina, né? Maria é o volume no qual o Pai escreveu o seu verbo. O verbo é a palavra de Deus, né? E Maria se ofereceu tão livremente que foi nesse espaço que Deus encontrou o ideal, né, para ele escrever o seu verbo, para que o seu filho se encarnasse, para que o verbo se fizesse carne. Então, ela nos foi dada como esse modelo, como esse arquétipo, essa carta onde nós podemos colher notícias de Deus, né? Então, na oração do conselho, Deus nos dizia: eu vos recrio com o coração mariano. E essa recriação vai ser de dentro para fora. Quer dizer, o Espírito vai trabalhar no nosso interior, para que depois que nós estivermos cheios de Deus, da obra de Deus, nós a transbordemos. Gente, perdão, viu? Mas é porque tem muita... eu acho que é esse ambiente aqui. Mas vai dar certo assim, só tem um pouquinho de paciência, porque eu vou precisar ficar fazendo isso algumas vezes, limpando aqui a minha garganta, certo? Então, essa recriação ela vai ser de dentro para fora. Para quê? Para que a gente entenda, gente, que não são questões de comportamentos, ok? Eu não sou chamada a me comportar como Maria se comportou, né? Não é só uma questão de comportamento, porque Maria, como Maria não foi tocada pelo pecado, nela não havia divisão. Então, não existia uma coisa ela pensava e outra coisa ela fazia. Uma coisa ela queria, outra coisa ela fazia. Não existia esse movimento nela. E em nós existe. Porque nós sim fomos tocados pelo pecado, né? E em nós somos capazes de pensar uma coisa e dizer outra. Nós somos capazes de querer uma coisa e fazer outra, porque existem essas duas esferas em nós. Em Maria, não. Certo? Então, tudo que ela era uma coisa só, uma pessoa inteira, né? E essa recriação precisa ser de dentro para fora. Por quê? Porque Deus vai realizar uma obra de unidade interior, né? Ele vai nos reunir das nossas dispersões, né? Ele vai nos tirar de onde das direções que nós tomamos e que não eram direções de Deus para nós, e vai nos trazer de volta nessa obra de integração, de unificação, de unidade interior para a vontade dele. Exatamente como Maria foi. Maria não existia dispersão em Maria. Ela era toda focada, concentrada, unificada na vontade de Deus. Então, o primeiro fruto dessa recriação com o coração mariano é essa unidade interior, onde nós vamos, como Maria, ser recriados mais inteiros, sabe? Mas sem interesses próprios, individuais, mais focados na vontade de Deus, na missão da comunidade, na finalidade da comunidade. Meu povo, a vida é muito desafiante, né? E a nossa vida é muito exigente. Se nós perdermos de vista o que Deus quer, nós vamos perder forças, vamos viver desfocados, dispersados, dispersos, né? Porque vamos acabar fazendo o que nós queremos e não a vontade de Deus. Recriados com o coração mariano, nosso coração vai se unificar e vai ganhar força e potência e vai ser renovado na disposição de serviço, de missão, de difundir o carisma, né? De viver as dificuldades e de passar por elas e de sair mais fortes, tendo aprendido mais, tendo sido renovados com essa força nova que pela intercessão de Maria vai nos ser dada, né? Ela vai ser o nosso modelo, né? E modelo de quê? Aí Deus foi falando vários pontos onde Maria pode nos ensinar e vai nos ensinar, né? Primeiro, Maria como modelo de oração. E aí Deus deu uma visualização ao conselho, né? Uma visualização onde era Maria diante do menino Jesus dormindo.
Ela estava debruçada, como de joelhos, e também José estava da mesma forma. Eles estavam adorando. Então, Maria, como modelo de oração, nos ensina a adorar, nos ensina a dobrar os nossos joelhos diante de Deus. Ela e José, de joelhos dobrados, adorando um menino que dormia. Nós, de joelhos dobrados, adorando a Jesus ressuscitado. Vivo, presente na Eucaristia. O nosso lugar é de joelhos diante de Deus, diante do altar, diante da Eucaristia. Ela nos ensina essa postura. Então, diante dos desafios, nós não nos dobramos sobre eles, né? Nós podemos até nos envergar um pouquinho, porque às vezes é dura, né? E é forte, são fortes os desafios. Mas nos dobrar só diante de Deus. É o que Maria nos ensina, né? Ela também viveu muitas dificuldades, mas não se dobrou diante delas. Ela foi capaz de superar tudo porque ela tinha uma certeza, que era o que Deus tinha feito nela. Era o que ela trazia nela de Deus, o Deus que ela trazia nela. Nós também temos uma certeza, é o que Deus faz em nós e faz no povo através de nós e do carisma Shalom. E é isso que nos faz passar por cima de tudo sem nos dobrar, né? Nos abater, nos sentir mais envergados, com certeza nós somos humanos, mas nos dobrar só diante de Deus, porque só diante de Deus o nosso coração vai ser instruído, nós vamos ser educados, né? Nessa imagem e nesse modo de se prostrar diante de Jesus, é que nós vamos encontrar o nosso lugar, né? E ali nós vamos ser repletos da sabedoria que vem de Deus, da criatividade que nós necessitamos. Nós não vamos buscar a solução primeiro fora, gente. Nós vamos buscar a solução primeiro em Deus. Então, Maria é esse modelo de oração. Oração que é adoração, se prostrar diante de Deus. Depois, Deus também nos dizia que Maria é modelo de intercessão. E aí ele deu uma profecia ao conselho, está lá na página 128, viu? Você que está com a revista aí. Se vocês tiverem coração pequeno e humilde como o de Maria, e estiverem aos meus pés, que é o que nós já tínhamos aprendido de Maria como modelo de oração, né? Vocês serão testemunhas de grandes milagres. Eu vos dou milagres por meio da intercessão da minha mãe. E assim o faço para os educar, ensinar-lhes que esta é a via. Este é o caminho, um coração como o da minha mãe, estar unidos a ela e nela estar unidos a mim. Maria, a gente tem um título de Maria que diz que ela é a onipotência suplicante, né? Que ela alcança tudo o que ela pode. Tudo ela pode quando ela pede, quando ela suplica, quando ela intercede. Porque ela sempre pede de acordo com a vontade de Deus. Então nós, aprendendo com ela a adoração, a nos prostrar diante do seu menino, né? Diante da Eucaristia, que é Jesus ressuscitado, vivo, a presença real, nós vamos suplicar, interceder por nós, pela obra, pelos irmãos, né? Por aquilo que nós não sabemos, por aquilo que nós não conseguimos. O ato de interceder, gente, ele é recorrer a alguém que eu sei que pode mais do que eu. E isso exige uma profunda humildade. Então, quando Maria intercede, ela nos ensina duas coisas. Ela nos ensina a humildade e nos ensina que Deus pode tudo. Então, nós nos voltamos para Deus em oração, em adoração, prostrados, e assim nós intercedemos porque reconhecemos que nós não podemos, mas que Deus pode. Nós reconhecemos que as respostas não estão em nós, mas estão em Deus. E nos colocamos como ela, pobres, humildes, e como ela nós podemos dizer, faça-se. Eis aqui, Senhor, os teus servos, faça-se. E aí o Espírito pode vir sobre nós e nos dar as inspirações, a direção e nos mostrar, né? Maria como esse modelo de intercessão, então, que nos foi dado
com essa profecia, né? E olhe, Deus, em profecia, Deus nos disse, né? Nos prometeu. Se vocês estiverem aos meus pés, com um coração pequeno e humilde como o de Maria, vocês verão grandes milagres. Quantos de nós já não vivemos essa experiência de sairmos da oração repletos de inspiração e de soluções que nos foram dadas, meu povo, né? É ali o nosso lugar. E aí sim, e aí é isso, né, que fará acontecer os milagres de Deus e os resgates impossíveis. Essa postura mariana que nós vamos aprender com ela. Maria também é modelo de mulher, né, da mulher Shalom. E aí aqui ela nos foi dada como modelo de consagrados, mas também, gente, como modelo de quem está à frente, sabe? Da liderança Shalom, né? Principalmente as mulheres, porque Maria foi aquela presença discreta no meio dos apóstolos da igreja primitiva, mas que segurou a crise deles, né? Segurou a decepção deles, manteve a comunidade reunida em Pentecostes. Eles estavam reunidos e Maria estava lá. Eles estavam com medo ainda, né? Mas Maria segurou. E muitas vezes nós, mulheres, né, podemos nos identificar mais com esse modelo, mas os homens também, no sentido de liderança, esse tipo de liderança, né, que se coloca no meio e que sabe manter a unidade, que gera a unidade, que faz todos permanecerem esperando por Deus. Maria fez os apóstolos permanecerem na espera por Deus, na espera pela intervenção de Deus, que foi o Pentecostes, que foi o Espírito Santo. Ela passou os dias rezando com eles, no meio deles, rezando junto com a comunidade, mantendo a comunidade reunida, a obra reunida. Meu povo, é o nosso modelo, né, de presença, né? E a mulher, claro, que está ao lado de uma liderança masculina, ela vai dando esse suporte, né? Ela vai humanizando, né? E vai humanizando a obra, e vai humanizando os irmãos, né? Essa dimensão que é própria da mulher, né, de humanizar, mas esse modelo de Maria como o modelo da liderança mesmo, né? Esse tipo de liderança, gente, nós somos pastores com cheiros de ovelha, né? Nós temos que estar misturados no meio do nosso povo, rezando com ele, sustentando, mantendo o povo unido, né? E aí também esse modelo, nessa postura de Maria, no meio, né, como essa que tem essa forma de manter a unidade, de chamar a unidade, é esse modelo de acolhimento. A obra Shalom precisa estar de portas abertas para acolher o povo de Deus, acolher os filhos de Deus que chegam feridos, né, que chegam machucados e que precisam encontrar em nós um espaço para entrar, um espaço para ser ouvido, um espaço para ser formado e educado, como a comunidade dos apóstolos encontrou em Maria depois da ascensão de Jesus, né? Ela foi dada a João, e em João ela foi dada à igreja, foi dada a nós, né? E nós devemos imitá-la nesse sentido, né? Então, Maria é modelo de oração, modelo de intercessão, modelo de mulher, né? Modelo de acolhimento. E tem mais, né? Maria como modelo de unidade, né? E aí o Senhor dava uma visão nessa hora, quando Deus falava que Maria seria para nós modelo de unidade, né? Além de manter a unidade daquela comunidade ali, na oração, na presença, né? Na intercessão, o Senhor dava uma visão de um mosaico suspenso que ficava num lugar alto e dava para contemplar toda a beleza daquele mosaico, né? Um mosaico muito belo. E aí uma pessoa teve essa palavra, né? O Senhor diz: sois vós, Shalom, assim eu vos recrio, belos, para que o mundo me contemple em vós. Deus nos faz belos não para que o mundo veja a nossa beleza. Deus nos faz belos para que o mundo veja a beleza dele, né? Nós refletimos a beleza de Deus, assim como Maria, esse título do livro que eu mostrei para vocês. Maria, um espelho para a igreja, né? Nós nos vemos, ela reflete, ela não se reflete, ela reflete a imagem de Deus, e nós nos vemos em Deus através dela, né? Para que Deus, eu vos faço vos recrio belos, para que o mundo me contemple em vós, para que não se percam. Experimentando-vos, eu os protejo da sua própria pequenez, da sua humilhação, da sua fraqueza. Vós sois tudo isso, mas sabereis que
que sou eu que embelezo, edifico e resplandeço. Essa obra de unidade, por quê, gente? O mosaico é composto de várias peças diferentes. E essas peças, elas só têm uma harmonia quando elas estão juntas e colocadas nos lugares certos, né? E é assim que Deus quer nos fazer. Nós somos muito diferentes, mas Deus, quando nos reúne, Ele nos reúne dessa forma, cada um no seu lugar, fazendo a vontade de Deus, vai dando forma ao projeto e à obra de Deus. E as pessoas, quando olham para nós, elas devem nos enxergar assim, juntas, cada uma no seu lugar, fazendo a vontade de Deus, porque assim a beleza de Deus vai chegar para elas, né? E o entendimento que a pessoa tinha dessa visualização do mosaico é que a beleza do mosaico era a unidade que a Virgem Maria custodia na comunidade. Olha que bonito, né? Deus nos diz que Maria custodia a nossa unidade. É ela que zela, que guarda, que protege a nossa unidade, porque ela fez isso na primeira comunidade cristã. Quando Jesus morreu na cruz, foi um escândalo, né? E uma dor para os apóstolos, para os discípulos, e eles se dispersaram, né? Pedro foi o primeiro, né? Perto da cruz só tinha João. Depois da ressurreição, Jesus apareceu a eles e eles foram se reunindo, né, de novo, e Maria estava com eles. Então, foi ela a custódia da unidade daquela comunidade dos discípulos. E assim ela também faz conosco, né? Os nossos desafios podem gerar medo em nós e podem gerar fugas, né, e nós nos dispersarmos. Mas Maria vai nos trazendo de volta, porque ela vai nos relembrando Deus, nos relembrando a obra de Deus. Ela vai adorando por nós, ela vai intercedendo por nós, ela vai caminhando, vai se colocando no meio de nós e vai nos reunindo, sendo esse espelho que no meio de nós reflete a beleza de Deus. Ela nos lembra a fidelidade de Deus, a beleza de Deus, a bondade de Deus, e vai nos reunindo novamente, nos unindo, e vai nos guardando assim, como uma família, como ela também guardou a unidade da família de Nazaré, né? Embora ali eu acho que não haviam divisões nem dispersões, né? Mas a presença dela reúne e agrega, né? Então ela é modelo de unidade para nós. Maria também é modelo de vitória sobre o mal. E aí aqui, gente, vai nos lembrar da necessidade da oração do rosário, né? De todo o pavor que o demônio tem da Virgem Maria. De como muitas batalhas são vencidas pela intercessão dela. Nós temos isso provado na história da igreja, né? A batalha de Lepanto, que nos foi recordada também na escuta, quando Deus nos pedia para rezar o rosário, né? Que foi vencida pelo poder da intercessão da Virgem Maria, né? Esses dias eu estava lendo um artigo sobre o padre Gabriel Amorth, né? Que morreu, mas foi exorcista do Vaticano de Roma durante muitos anos, e um dia ele perguntou ao demônio, no exorcismo, ele perguntou ao demônio por que ele temia tanto Maria, né? E ele disse, né, que o que ele temia em Maria era a humildade dela, a obediência dela. Ela era uma criatura, ele tinha que se dobrar diante de uma criatura, e para ele isso era um golpe mortal, né? Se dobrar diante de Deus, ele não tem outra coisa a fazer, porque Deus tem o domínio sobre todas as coisas, no céu e nos infernos, né? Mas se dobrar diante de uma criatura, para ele é mais humilhação. E ele diz que ele teme isso, né? Porque isso é um golpe fatal nele, assim, por causa da humildade dela. Então ela é esse modelo de vitória sobre o mal e nos oferece a sua oração, a sua intercessão, né? Nossa Senhora esmaga a cabeça de Satanás, a escuta nos relembrava. E aí ela vai falando várias figuras disso no Antigo Testamento, em Judite, em Esther, né, que foram figuras femininas no Antigo Testamento que venceram o mal, que venceram as batalhas, né?
E diz assim: nós somos enviados a evangelizar com ternura, com olhar de maternidade e paternidade os jovens, e com eles, aqueles a quem somos enviados, né? Então, tendo Maria como essa aliada, né, essa vitória, esse modelo de vitória sobre o mal, nós somos enviados assim, com ela e no poder do Espírito, para vencermos o mal no mundo, né? E para resgatarmos do mal os filhos de Deus, para permitir que Deus resgate do mal os filhos dele. E aí ela é modelo do missionário, né? Maria como modelo do missionário, né? A Virgem Maria é visitada pelo Espírito na Anunciação, e o Espírito do Senhor a cobriu como uma nuvem, e o Verbo se encarnou nela. E qual foi a primeira coisa que ela fez? Ela saiu, né? Saiu para socorrer, saiu para visitar, saiu em missão e foi levar aquilo que quem ela recebeu, porque não é aquilo que ela recebeu, né? Ela recebeu o Verbo, recebeu Deus no seu ventre. Ela foi levar quem ela recebeu a outros, ela foi levar Deus aos outros, né? Então, é esse o percurso que Deus quer nos dar nesse tempo de recriação. Maria como essa carta onde nós lemos Deus, ela é o nosso modelo, o nosso arquétipo, modelo de oração, modelo de intercessão, modelo de mulher, de unidade, de acolhimento, de exercício de autoridade, né? Modelo de missionário, né? E modelo de vitória contra o mal, né? Meu Deus, Deus nos deu tudo, né? Bendito seja Deus, meu povo. Vamos acolher Maria na nossa casa, vamos acolher Maria nessa obra aí que você está ofertando à sua vida, vamos acolher Maria no nosso coração, na nossa missão, no nosso ministério, e vamos aprender dela, né? E eu queria terminar lendo mais um trecho aqui desse livro do Frei Raniero, porque ele diz assim: dizer que Maria é espelho da igreja, é modelo da igreja, quer dizer o seguinte: depois de termos considerado uma palavra, uma atitude, um acontecimento da vida de Nossa Senhora, iremos logo perguntar: o que isso significa para a igreja e para cada um de nós? O que Maria disse, viveu, o que aconteceu na vida dela? O que cada fato desse, cada palavra significa para nós, significa para a igreja, significa para a tua obra de difusão, significa para a comunidade, né? Que havemos de fazer para pôr em prática o que o Espírito Santo quis dizer através de Maria? Como é que nós vamos colocar em prática um modelo da vida de Maria na nossa vida, né? Nossa resposta mais válida não estará na devoção a Maria. Claro que a devoção a Maria, ela nasce de uma experiência, né? É um desejo, né? É querer estar perto dela, é querer honrá-la, aprender dela, né? Mas não é essa a nossa resposta mais válida. A nossa resposta mais válida é a imitação de Maria. Imitar a Maria, né? Fazer o que Maria fez. Rezar como ela rezou, esperar como ela esperou, crer como ela creu, abandonar como ela se abandonou, nos abandonarmos como ela se abandonou, né? E aprender a combater e a vencer o mal, como ela aprendeu e como ela combateu. E com ela, junto com ela, com Maria e com o Espírito, na força do Espírito, sermos esses missionários de Deus, né? Missionários do Carisma Shalom. Que a Virgem Maria seja essa grande intercessora, que ela os conduza, que ela os guarde a obra de Deus na vida de vocês e guarde a obra que Deus confiou a vocês no Carisma Shalom. Um grande abraço, estamos rezando por vocês, bom retiro, bom treinamento e, gente, vamos deixar que Deus nos recrie nesses dias com esse coração mariano. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Esposa do Espírito, rogai por nós. Shalom.